Só bem-vindos ao meu canal, e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 90, o tório. Ele está localizado no sétimo período da tabela periódica e no grupo dos metais actinídeos, entre o protactínio e o actínio. Em 1828, o pastor norueguês Morten Trane Esmark, perdão aí que eu não sei falar esse nome, esse cara, como eu já disse, ele era um pastor e o principal hobby dele era a mineralogia. Um certo dia ele estava passeando lá na Noruega e ele gostava de analisar nesses passeios os minerais que ele encontrava por aí. E um certo dia, então, em 1828, ele encontrou um mineral diferente que ele nunca havia visto. E, não sabendo do que se tratava, ele enviou para o pai dele essa amostra. O pai dele, sim, era um geólogo especialista em mineralogia, mas ele também não soube identificar essa nova amostra. Então, o pai desse pastor norueguês enviou essa amostra do mineral desconhecido para o químico sueco Johannes Jacob Berzelius, que na época era um dos químicos mais eminentes, mais respeitados de toda a Europa, e o Berzelius concluiu que se tratava de um mineral de um novo elemento. Esse novo elemento ele chamou de tório, em homenagem ao deus nórdico dos trovões e da batalha, que se chama Thor. No início pensava-se que o tório fosse um análogo mais pesado do hafnio e do zircônio, porque a química do tório é realmente muito similar à química desses dois elementos. Só depois dos anos 40, com a descoberta do netúnio e do plutônio e com o esclarecimento da estrutura eletrônica dos elementos, é que o tório foi colocado na série dos actinídeos, ali embaixo na tabela periódica, entre o actínio e o protactínio. Agora, sobre o elemento em si, o tório é um metal relativamente macio, paramagnético e prateado. Ele vai se oxidando, porém, com o passar do tempo, formando dióxido de tório e se tornando, então, primeiro acinzentado e depois preto. E em condições normais você tem uma estrutura cúbica do tório, mas variando a temperatura e a pressão, você tem mais duas outras estruturas cristalinas diferentes. A densidade do tório é de mais ou menos 11,6 gramas por centímetro cúbico e o seu ponto de fusão é o mais alto entre os actinídeos, 1750 graus Celsius. Além disso, o tório faz uma série de ligas com outros metais aí da tabela periódica. Sobre os isótopos do tório, o isótopo mais estável é o tório 232, ele tem uma meia-vida de 14 bilhões de anos, aproximadamente, ou seja, a radioatividade dele não é muito forte. E esse isótopo, o tório 232, ele faz mais ou menos 99,98% do tório que ocorre aí, no nosso planeta. Outro isótopo bastante importante é o tório 230, que tem uma meia-vida de 75 mil anos. Esse isótopo ele faz mais ou menos 0,02% do tório que ocorre na Terra. Existem também outros isótopos que ocorrem naturalmente, mas eles vêm em quantidades muito, muito pequenas. Propriedades químicas. O tório é um metal extremamente reativo, ele é pirofórico, ou seja, pega fogo espontaneamente quando ele está pulverizado, e também é um metal extremamente eletropositivo, com uma eletronegatividade de 1,3. Em geral, dá para se dizer que a química do tório é muito mais similar à química do zircônio e do hafnio que a química do cério, que é o análogo do tório e está diretamente acima dele na tabela periódica, então na série dos lantanídeos. E esse fato se manifesta especialmente quando a gente percebe que o estado de oxidação mais estável do tório é o mais 4, enquanto que o estado de oxidação mais estável do cério é o mais 3. O principal composto do tório é o dióxido de tório, e entre todos os óxidos conhecidos, ele é o que tem o maior ponto de fusão, 3.390 graus Celsius. Quando esse dióxido de tório é aquecido, ele emite uma radiação que fica na maior parte no espectro visível da luz, e ele se torna então incandescente. Esse princípio foi usado por muito tempo em lampiões. Então, no lampião tinha embaixo a chama, que era causada pela combustão de querosene, por exemplo, e aquele calor ele fazia o dióxido de tório, que ficava em cima, se tornar incandescente, assim, aumentando o brilho e a eficiência do lampião. A ocorrência do tório é primordial, ou seja, o tório que nós temos hoje já estava por aí quando a Terra se formou. E o tório é um metal relativamente abundante, ele é quase tão abundante quanto o chumbo, e na natureza ele não ocorre de maneira pura, ele geralmente é encontrado na forma de vários minerais, por exemplo, na forma do mineral monazita, que é um fosfato de tório com vários outros metais, que contém em média 2,5% de tório. Agora sobre as aplicações do tório, como eu já disse, o tório foi usado por muito tempo em lampiões,
E também o dióxido de tório ele pode ser adicionado a vidros, o que aumenta o índice de refração daquele vidro e diminui a dispersão da luz. E isso pode ser utilizado para fabricar lentes de alta qualidade, que podem ser usadas em câmeras fotográficas ou em aparelhos científicos em geral. Além disso, o dióxido de tório ele pode ser adicionado aos eletrodos, num tipo de soldagem que usa tungstênio no eletrodo. E nesse tipo de eletrodo, o tungstênio tende a não ser tão estável nas temperaturas altas e a adição do dióxido de tório deixa esse eletrodo mais estável e aumenta a eficiência do processo. Mas esses são usos que estão decaindo em função da radioatividade do tório. A aplicação mais promissora do tório é na geração de energia nuclear. O isótopo mais abundante de tório que ocorre na natureza é o tório 232, e esse isótopo não é físsil. Ou seja, você não poderia fazer uma bomba atômica usando o tório 232. Entretanto, o tório 232 ele pode absorver um nêutron, se transformando em tório 233, que por decaimento de beta- se transformaria em protactínio 233, e novamente por decaimento de beta- se transformaria em urânio 233, que é um isótopo bastante raro de urânio, mas que é físsil. E da mesma forma que urânio 235 ou plutônio 239 funcionaria para a geração de energia nuclear. Esse processo seria muito bom, porque o tório ele é bem mais abundante que o urânio na natureza, e acredita-se que esse processo geraria menos resíduos radioativos que o atual mais utilizado processo, utilizando urânio e plutônio, que gera muito resíduo radioativo. A parte ruim dessa geração de energia nuclear para o tório seria que ela formaria também resíduo radioativo, não tanto, mas principalmente protactínio 231, e também ela não seria lá super eficiente, porque se formaria também urânio 232 e o protactínio 233, que seria o intermediário entre o tório 232 e o urânio 233, ele tende ou tenderia a absorver mais um nêutron, se transformando em protactínio 234 e depois em urânio 234, que é um isótopo inútil para a geração de energia elétrica, e isso diminuiria a eficiência do processo. O ciclo nuclear do tório para a geração de energia nuclear não é amplamente usado, basicamente porque a tecnologia necessária para que esse ciclo fosse economicamente viável não está disponível. A pesquisa para a geração de energia nuclear ela foi até hoje basicamente só feita com urânio e com plutônio, e basicamente enquanto existir urânio em abundância no planeta Terra, vai ser usado o urânio e não o tório. O país que mais investe em pesquisa no ciclo nuclear do tório é a Índia, que tem várias reservas de tório, mas praticamente não tem urânio. Então dá para entender por que eles fazem essa grande pesquisa. Pelo vídeo de hoje, ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima!